Olá, boa noite a todos, tudo bem? Como é que foi o nosso dia? Espero que sempre em Deus, que sempre possamos estar em comunhão, suplicando para que Ele possa fazer aquilo que é da vontade dEle para nós. Então, conforme nós estamos acertados, hoje nós vamos fazer a terceira parte das 4 partes que nós nos propomos para falar sobre a Sagrada Missa, a Santa Missa ou Santa Eucaristia. E nós chegamos hoje no ponto, assim, ápice, no ponto central da Santa Missa. A Santa Missa é justamente o sacrifício perfeito do Cristo, como falei na primeira live, né? Nos ritos iniciais. É exatamente a presentificação da Santa Ceia, né? Nós estamos presentes, estamos entrando no mistério da Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, onde o Senhor vai se derramar por amor. Ele vai se deleitar, né, no amor em que é Ele próprio e nos ofertará. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então queremos pedir a Nosso Senhor que na noite de hoje possamos também entender, penetrar nesses mistérios. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos pedir a Ti, Senhor, Deus, Pai, vós que sois a bondade pura, Senhor. Queremos pedir a Ti que envieis o vosso Espírito Santo, para que nós derrame o dom da sabedoria, é isso que estamos pedindo, Senhor, desde a primeira vez, que o dom da sabedoria venha sobre nós, para que possamos entender vossos mistérios, sobretudo hoje, em que falaremos do grande derramamento do amor, da manifestação da Santíssima Trindade, onde nós relataremos quando é pedido ao Pai, a Ti, Senhor, que envieis o Espírito Santo sobre as ofertas que nós colocamos no altar, para que elas se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos pedir à Virgem Santíssima, ela que é nossa intercessora, nossa mãezinha, ela que se fez tão simples, que só quis ser escrava do Senhor, fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra, que tua mãe, que de tão pequena tornou-se tão grande, Deus a tornou grande, que a senhora possa interceder por nós, vossos filhos e filhas, sobre aqueles que te amam, mas também sobre aqueles que ainda não te amam, que ainda não entenderam o teu valor, o valor de uma mãe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproveitar para mandar um abraço para a Glória lá de Glória Maria, do Piauí, né, região de Angicau. Meu primo, o Alessandro, que já está por aí, o Isaac, a Teala, o Lucas, Macena, meu irmãozinho, e tantas outras pessoas que estão aí nos acompanhando. Peço desculpas quando às vezes não cito, Edmilson, que todas as vezes está aí conosco, que Deus nos abençoe e nos guarde. E peço que para que você possa colocar a intenção, porque nós estamos em oração, nós estamos fazendo a partilha, mas podemos aqui colocar nossas intenções. Quero colocar aqui o esposo da minha filhada, que está com problema no olho, está viajando provavelmente de Maceió para Recife, para uma clínica especializada, para que nosso Senhor possa tocar, né, neste problema dele e, Senhor, por tua misericórdia ser curado. E essas intenções que cada um vai colocando, que cada um, né, sabe das suas necessidades. Leiliane, minha irmãzinha que tanto amo, que Deus a abençoe, e também peço a sua bênção, minha irmã. Então vamos começar. Só lembrando que nós pegamos a Santa Missa e partilhamos, né, subdividimos em 4 partes. Os ritos iniciais que nós falamos anteontem, a gente pode conferir, vocês podem conferir. Ontem que nós falamos sobre a liturgia da palavra,
E hoje nós vamos falar sobre a liturgia eucarística, o ápice, como eu falei, da nossa fé, ok? Olá, Duda, minha filhota do coração, também está chegando aí, lá de Cajueiro. Seja bem-vinda e aproveite aquilo que Nosso Senhor vai partilhar conosco. E amanhã a gente vai concluir com os ritos finais, tá bom? Então vamos lá. Só relembrando, anteontem nós falamos sobre os ritos iniciais, falamos sobre a questão do comentarista, que ele entra e nos coloca, né, de uma posição de meditação para tudo aquilo que vai ser colocado. Existe o canto de entrada, a procissão de entrada, existe a saudação do sacerdote. Nós nos preparamos pedindo perdão a Nosso Senhor por aqueles pecados menores, né, os chamados veniais que fizemos. E uma vez perdoados, nós fazemos o quê? Cantamos o hino de louvor, o aleluia, e seguimos coração coleta. Esses são os ritos iniciais. Depois que acabaram os ritos iniciais, aquilo que nós falamos ontem, nós estamos indo para a liturgia da palavra, onde tem normalmente nos domingos, dia de festas e nas solenidades, nós temos a primeira leitura, a segunda leitura, entre uma e outra, o Salmo responsorial e o Santo Evangelho, Palavra de Deus, o próprio Deus. Fazemos a nossa profissão de fé, o nosso credo e, por fim, nós fazemos as orações dos fiéis. Cada um está chegando e colocando aí, né? A Leiliane falou sobre a irmã que foi assaltada, a Gisele pela recuperação da cirurgia que ela fez, ela deve ter tido alta hoje. Então vamos colocando tudo isso no coração de Deus e daqui a pouco nós vamos falar exatamente sobre isso. Sobre ofertar aquilo que somos, aquilo que temos, as nossas alegrias, nossas angústias, isso que vocês estão colocando, para que Nosso Senhor, na sua divina misericórdia, possa olhar para nós e possa nos assistir com o seu amor, conforme nós estamos preparados para receber. Então, chegamos na liturgia eucarística. A liturgia eucarística, inclusive eu ouvindo algumas pregações, porque também eu preciso me instruir para poder ajudar os meus irmãos e minhas irmãs para cumprir aquilo que Nosso Senhor nos chamou, né? Então, eu queria que a gente pudesse refletir a liturgia eucarística da Santa Missa por 3 ações, 3 verbos, e muito bem eu escutei isso do Padre Paulo Ricardo, e eu achei uma explicação assim prática muito bacana, então eu vou nortear justamente por isso. Na liturgia eucarística nós vamos realizar 3 ações, 3 verbos muito bem claros. Primeiro, ofertar. Nós vamos ofertar. Então a gente vai falar daqui a pouco sobre a preparação das ofertas, o que devemos ofertar, de que maneira devemos ofertar. Então, nós vamos entrar, né, na intimidade do ofertório, daquilo que vamos ofertar, aquilo que vamos colocar no coração de Deus. Muitos dos que estão aí, né, entrando, eu tenho filhos espirituais, tenho filhos do coração, tenho irmãos e irmãs em Deus, fraternos, e muitas vezes eu falo com vocês sabem de quem eu estou falando, né, muitos que estão aí, e eu disse, vou colocar vocês no santo ofertório da missa. Hoje nós vamos entender, porque tantas vezes vocês que me escutam, quando a gente reza, quando a gente partilha, muitas vezes pelo WhatsApp, telefone ou pessoalmente, eu digo, vou te colocar no santo ofertório da missa, tá bom? Então, o primeiro verbo que a gente tem que aprender, que a gente vai, né, mergulhar, é o verbo ofertar. Nós vamos nos colocar tudo que somos e temos ali. Um outro verbo que nós vamos falar vai ser do momento exatamente da oração eucarística, que é o verbo suplicar. É o momento em que nós vamos suplicar para que aquelas ofertas, né, elas subam a Deus, elas sejam transformadas pelo Espírito Santo naquele que amamos, né, que se transforme no corpo e no sangue de Cristo. Ok? E por último, o verbo comungar. Exatamente receber dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso corpo, Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Maria. Tá bom? Então, vamos começar. Seria isso. O que é que nós temos na preparação das ofertas? Primeira coisa, o canto e a profissão das ofertas. Quando começa o ofertório, a nossa primeira preocupação é algo equivocado. Não, logicamente, todos, mas a maioria. É hora da gente abrir a nossa carteira e ofertar dinheiro. Não. Não foi feito
para isso o Santo Ofertório. O Santo Ofertório ele tem algo muito importante e principal. Nós vamos doar, nós vamos ofertar a nosso Senhor exatamente aquilo que mais temos de precioso, nós mesmos, com o nosso todo. Nossas qualidades, nossos defeitos, o nosso passado, o nosso presente e aquilo que deve ser o nosso futuro. Confiar ao Pai o nosso futuro. Então o ofertório é uma oferta de si mesmo. É uma oferta de tudo aquilo que nós somos. Logicamente, o que é que vai acontecer? Dentro do ofertório, nós estamos na nossa casa, a comunidade, a Santa Mãe Igreja, a nossa mãe, ela tem as suas necessidades. Primeiro, nós estamos sentados em bancos que são caros. Está lá a luz acesa, está lá o microfone com a equipe de música, todo mundo apóstolos, e vai começar inclusive agora um canto. Não é isso? Nós temos a energia, nós temos ventiladores, tem algumas santas igrejas que conseguem ter ar-condicionado para nós, para que estejamos mais tranquilos, sobretudo nós que moramos no Nordeste, e tudo isso tem um gasto. Então somos nós, os filhos desta mãe, nós que nos beneficiamos, nós que somos igreja. Eu estou na minha casa. Eu já tive a oportunidade de estar no Vaticano, como já tive a oportunidade de estar em capelinhas que mal cabem, acho que 20, 25 pessoas. E qual é a diferença? Qual é a mais digna? Não existe mais digna ou menos digna. E é interessante a gente falar sobre isso em termos da presença do Senhor. O mais simples templo, a mais simples igreja católica, ela é mais importante do que o templo de Jerusalém. Por que isso? Em relação à presença de Deus. Porque lá existia algo muito bacana, muito bonito, que era a Arca da Aliança, o que ele chamava Santo dos Santos. Então lá tínhamos os sinais. O que é que tinha na Arca da Aliança, só para a gente lembrar? Tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos, são 2 tábuas, lembrando. Uma tem os 3 primeiros mandamentos acerca do próprio Deus, e os outros, os 7 outros, sendo justamente relativo ao homem, que começa com 4, que é honrar pai e mãe. Então, na Arca da Aliança, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, tinha o cajado de Arão, o antigo Arão, e tinha um pouco de maná do deserto, o pão descido do céu. Então, nessa Arca da Aliança, tinha os sinais de Deus. E olha que emanava, diziam os antigos, que emanava uma força sobrenatural, e de fato isso acontece. A gente lembra em alguns filmes, né, como com Indiana Jones e a Arca Perdida, e lá se vai, a gente tem uma noção assim cinematográfica daquilo que seria a tal da Arca da Aliança. Pois bem, no Templo de Jerusalém tínhamos a Arca da Aliança, sinal do Cristo. Nas nossas santas igrejas nós não temos sinais do Cristo na arca, no sacrário, nós temos o próprio Jesus. É Jesus, isto é o meu corpo, é o meu sangue. E como se prova isso? Com tantos milagres eucarísticos. Um milagre é aquilo que a ciência não consegue explicar. Tu que crê pouco, tu que não crê em nosso Senhor, como explicar aquilo que é sobrenatural? A igreja, quando declara um milagre, na verdade, a igreja não declara, é a própria ciência que declara quando ela não consegue explicar de maneira natural, normal, algum evento. Eles dizem que isso é sobrenatural, é acima do natural. Por exemplo, o maior milagre, assim, o mais conhecido é de Lanciano, em que foi feito exames naquele pedaço de carne, né? A Eucaristia que se transformou em carne, e depois de tantos anos e de tantos exames, um grande exame foi feito e foram chamados muitos profissionais, cientistas, e verificaram e colocaram em tantos aparelhos supermodernos, e o relatório final, inclusive existia até cientistas ateus, diz bem assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então diz que aquele pedaço de carne que já tem centenas de anos, que está lá, né, para ser adorado, o corpo de Jesus, é o próprio Jesus, diz que é verdadeira carne. Isso são cientistas que dizem, aprovam, assinam, comprovam, é verdadeira carne.
tirada do miocárdio, ou seja, do coração, e a pessoa tem o sangue AB, e outra dizem que foi tirado de alguém vivo, como se eu arrancasse daqui do meu coração e entregasse para ser avaliado. Não uma carne morta, uma carne viva. Como explicar? E tantos outros milagres eucarísticos que nós temos conhecimento, testemunhos, comprovações. Nós temos no âmbula o sangue, se eu não me engano, de São Jerônimo, que na festa dele, todos os anos, aquele sangue coagulado, ele se liquefaz na frente de todo mundo. Expliquem. Ali é a assinatura de Deus, no corpo e no sangue do Cristo. Então, na verdade, os milagres, quem comprovam são os próprios cientistas. É a ciência. A ciência não está na contramão da fé. Elas são complementares. Tem o livro de São Tomás de Aquino que falam sobre as 5 teses da existência de Deus de modo racional. Então, vamos continuar. Existe a preparação das ofertas. Então, como é que começa? O canto das ofertas e a procissão. Então, muitas vezes, sendo justamente missas dominicais, ou missas festivas, ou solenes, existe a procissão das ofertas, onde o padre vai ali à frente e ele recebe as ofertas. Quem está ofertando? Nós estamos ofertando. Quais são as grandes ofertas? As ofertas próprias dali? Pão e vinho. O pão e vinho, eles não estão lá de uma maneira muito aleatória. Tem um porquê. Lembra que Jesus é judeu. Então, na quinta-feira santa, ali na Santa Mesa, o que é que não podia faltar na mesa de um judeu, de um bom judeu? E como até hoje, o pão e o vinho. O pão e o vinho. Eu tive 2013 lá na Terra Santa e tive essa oportunidade de ir ali, quantas vezes, nas mesas que nós frequentamos, estará sempre o pão e o vinho. Então Jesus pegou aquilo que era de mais simples, para que ali pudesse mostrar que ele simples, ele queria se fazer pequeno e participar do nosso dia a dia. Ele não usou um elemento, uma substância muito chique, muito arrumada, que talvez somente na mesa de um muito rico tivesse, mas aquilo que pudesse ter na minha mesa e na tua mesa, na minha casa e na tua casa. Por isso que Nosso Senhor nasceu num berço pobre. Ele nasceu numa manjedoura, na verdade num estábulo, na verdade num local onde se colocava alimentação para boi, para vaca, onde tinha talvez ali cocô de galinha, sabe lá o que tinha ali, baba de boi. Talvez lá o São José teve que limpar ali do jeito que podia, porque a criança ia nascer. Porque na casa de um pobrezinho entra o pobrezinho e entra o rico. E na casa do rico nem sempre o pobre entra. Quantos ricos que eu conheço que são pessoas fantásticas, maravilhosas, humildes. Eu estou falando daqueles que são soberbos, daqueles que o Deus dele não é o nosso Deus. Mas isso não é só na casa do rico, é na casa do pobre, na casa de classe média. É na casa daquele que coloca algo ou alguém, alguma coisa no lugar de Deus. Então começa o cântico. O cântico das ofertas tem que ser um cântico próprio, um cântico litúrgico. Eu venho colocando isso. Não é um canto qualquer, não é um canto que eu acho bonitinho. É o canto que faz com que nós, sejamos introduzidos, mais uma vez dizendo, no mistério que vai ser celebrado. Mostrando que ali existe um ofertório. Então, vamos imaginar que começa a procissão das ofertas, no meio da nave da igreja, no centro, entre os bancos, em direção ao padre, em direção ao altar. Naquele momento, é a hora que nós vamos nos ofertar, conforme eu falei logo no começo. É ali, meus santos, que nós vamos colocar aquilo que é alegria. É ali a hora de colocarmos os nossos filhos, colocarmos o nosso esposo, a nossa esposa, que às vezes não é nem motivo de alegria, às vezes é motivo de tristeza, por isso que também ofertamos as nossas tristezas. Quantas vezes o nosso matrimônio, o nosso casamento não é mais motivo de alegria? Quantas vezes
a nossa esposa deixou de ser aquela princesa, aquela pessoa que sonhamos, aquela pessoa que namoramos. Quantas vezes o nosso marido deixou de ser o príncipe encantado e virou sapo, né? Antigamente tinha lá o conto de fadas, que as mulheres encontravam um sapo, beijavam nele e ele virava príncipe. Muitas vezes no casamento parece acontecer o inverso. Elas pegam o príncipe e quando beijam viram sapos. Então é o momento que a gente vai ofertar o nosso tudo. A nossa dificuldade com o nosso filho, muitas vezes nossos filhos envolvidos em tantas coisas, muitas vezes é o nosso filho envolvido em drogadição, em sexo desenfreado, em bebidas, com problema com namorada, quantas coisas nós vivemos. É no ofertório que nós colocamos. É no ofertório que nós colocamos as pessoas que amamos. Justamente é ali que eu falei, é onde eu coloco a minha família, é onde eu coloco os meus afilhados de batismo, de consagração, de crisma, de casamento. Você, Josefa, que está me ouvindo, minha afilhada lá de Maceió. É o momento onde a gente vai colocar os nossos familiares, as pessoas que estão doentes. É lá que nós vamos colocar tantas pessoas que nos acompanham, nossos formadores, o nosso sacerdote, o sacerdote que está ali no altar também, que normalmente é o sacerdote da nossa paróquia. Nós vamos nos colocar. É ali que eu ofereço também os meus pecados. Senhor, recebe os meus pecados, aquilo que me afasta de vós, e peço que tu o destrua, Senhor. E que, na verdade, quando for tentado ou provado, que não seja motivo de queda, mas motivo para que eu possa subir ao céu. Possa preferir a Ti. Exatamente este momento do ofertório é o momento de nós colocarmos lá o nosso tudo e nos colocarmos. Enquanto isso, a gente está preocupado se vai tirar R$5 ou 2 ou uma moeda, se alguém está olhando quanto a gente está tirando. Aí a gente tira, aí tem gente que entra no WhatsApp. Quantas vezes eu vejo? Quantas vezes eu vejo? Né? A pessoa está lá no Facebook, no Instagram, está no WhatsApp passando mensagem, em vez de colocar suas angústias. Talvez ela esteja no WhatsApp justamente porque é uma pessoa que se sente só, que necessita, né, estar sempre em contato com alguém, porque parece que está sempre vazia ou sempre sozinha. Quantas vezes nos sentimos sozinhos e Jesus está lá sendo ofertado? O São Padre Pio, homem muito místico, todos conhecem, creio que todos conheçam, ele via no momento da missa Jesus entrando com a cruz, se ofertando ao Pai como vítima perfeita, ao Cordeiro de Deus que se dá. Lembra que a Santa Missa nós falamos na primeira live, não é sempre uma missa e depois é outra missa, é uma única missa que vem celebrar, quem vai celebrar é o Cristo. O passado e o presente se tornam o agora, porque Deus é atemporal. É ali que nós colocamos o nosso tudo. Então, chega ali no altar o pão e o vinho. Ótimo. Quando chegamos lá, existe a preparação do altar. Se coloca lá aquela toalhinha branca, belíssima, que ela é desdobrada, que nós chamamos de corporal, porque vai receber o corpo de Cristo. E nós colocamos o quê? O cálice, com as hóstias que vão ser consagradas. Nós colocamos a patena. A patena é aquele pratozinho, né, normalmente dourado ou prateado, onde vai receber a hóstia magna, a hóstia grande. Nós vamos receber o cálice, não é isso? Que vai receber o vinho, um pouquinho de água. A gente vai tocar nesse assunto provavelmente daqui a pouco. Então, tudo ali colocado sobre o corporal, porque é ali que vai acontecer o grande milagre. Nós procuramos tantas vezes por tantos milagres, quando nós somos o grande milagre. E na Santa Missa, sobretudo, vai acontecer o grande milagre da transubstanciação. Vai acontecer o grande milagre do Cristo que quis se tornar pão da vida. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Cristo está no Pai, o Pai está no Cristo. Como os casados deveriam estar um com o outro. Como filhos e pais deveriam também estar assim.
Sempre assim. É uma comunhão de amor. Daqui a pouco nós vamos receber a Sagrada Comunhão. É comunhão. Nós com Deus, nós entre nós. E tudo está acontecendo ali no momento do ofertório. E o que é que nós fazemos? Em que estamos pensando? Que distrações estão na nossa mente? Não é isso? Então ali é colocado lá tudo. Ele pega o pão e profere a bênção. Não é isso? Como é que ele fala? Eu anotei aqui para a gente partilhar. Bendito sejais, ele com o pão na mão. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra. O que é o fruto da terra? O pão já veio pronto? Não, é o trigo. Deus nos deu o trigo. Ok? Aí aqui, fruto da terra e do quê? E do trabalho humano, do trabalho do homem. O meu trabalho, o seu trabalho, meu irmão e minha irmã. Que agora vos apresentamos. Olha aqui, a apresentação das ofertas. Vos apresentamos para que e para nós... Desculpe. Que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Então é essa oração que ele faz ali, apresentando ao Senhor o vinho. Depois ele pega o que? Pega o cálice, coloca a água, né, e o vinho. O que é que ele fala? Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou a aceitar nossa humanidade. Aquela água no vinho, aquela água significa nós, a humanidade. Nós, pouquinho, nós somos nada. No vinho, em maior quantidade. Por isso o vinho é maior quantidade e a água é pouquinha. Ali é a nossa humanidade, aquela água é a nossa humanidade, que se mistura junto com o divino. E depois com o vinho ele faz a oração muito parecida com aquela que ele fez com o pão. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos. E aí vai. Ok? Entendemos a parte daí? Vamos fazer agora uma apresentação. Depois o presidente lava as mãos. Por que lava as mãos? É interessante porque nas missas antigas não se ofertava somente o pão e o vinho. Tem gente que chegava lá com carneiro ali, uma galinha. É isso mesmo. Chegava com algo maior para ofertar. E ali o padre recebia a oferta do seu povo. Depois ele ia de fato lavar as mãos. Ok? Então o ato de lavar as mãos, ele começou com isso. E na verdade hoje a gente não oferta mais naquele momento um carneiro, talvez um boi, uma coisa diferente, mas tudo que ofertamos, e ali agora ganhou um sentido de lavar as mãos, de um sentido espiritual. Quando o padre está ali lavando as mãos, o que é que ele fala? Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Isso está lá no Salmo 50, no versículo 4. E depois ele diz, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por quem? Por Deus, Pai Todo-Poderoso. Ok? Então ele já está chamando a nós para que daqui a pouco comece de fato a oração eucarística. E ele faz uma oração sobre as ofertas, que é uma reafirmação daquilo que foi pedido. Ok? Então terminamos a primeira parte, que é a parte do ofertório. Ok? Vamos para a segunda parte, o segundo verbo que a gente fala, que é o suplicar. Aí de fato começa a oração eucarística. Existe um prefácio, não é isso? E depois existe o que? Vai ter o santo, santo, santo. O prefácio é aquele, na verdade é justo e vai embora, ok? Depois nós temos o santo, santo, santo. Por que santo, santo, santo? Só para que a gente possa lembrar. Santo, santo, santo quer dizer 3 vezes santo. Ele está se referindo a Deus e ali está a máxima santidade. Então, quando a gente repete, né, a gente fala e repete por mais 2 vezes, santo, 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 a gente está dizendo que ele é totalmente santo e tem a máxima santidade. Então começa a oração eucarística. Depois a gente começa a fazer as súplicas, né? Depois do santo, santo, ele fala, na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, tudo que criastes,
e vai embora. Eu não vou ler, logicamente, a oração eucarística toda, nem suas particularidades. Mas vamos falar aquilo que para nós, para a nossa prática, fica mais fácil. Agora começa a existir as súplicas. Ofertamos a nosso Senhor o quê? O pão e o vinho. Mas só foi o pão e o vinho. O que é que está lá sobre o altar? Lembra que a gente colocou? A gente colocou o nosso filho, a nossa filha, a gente colocou o marido, a esposa, a nossa doença, a nossa saúde, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Está tudo ali junto com a Santa Eucaristia. Desculpe, o pão que se transformará na Santa Eucaristia. Todos estão ali ofertados a nosso Senhor. Então, existirá aqui duas súplicas de uma maneira muito clara. A súplica sobre o pão e o vinho para que seja transformado no corpo e no sangue, e a súplica sobre nós, o povo. Como é que a gente fala? Depois do santo, 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 tem, na verdade, ser santo. Aí tem, por isso vos suplicamos, santificai, aí ele impõe as mãos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para ser consagradas, a fim de que se tornem, aí eles traçam o sinal da cruz, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho. Desculpe, corpo e sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Pronto, é exatamente ali que acontece o grande milagre da transubstanciação. Ele deixa de ter uma substância para ter outra. Ele deixa de ser pão para ser carne. Ele deixa de ser vinho para ser sangue. A espécie não mudou. Coloca na boca gosto de vinho, coloca na boca gosto de pão. Mas a substância não é mais a mesma. Então existe lá o grande milagre. Depois disso, o que é que acontece? Ali já aconteceu o grande milagre no momento do sinal da cruz, da invocação do Espírito Santo sobre as partes. Aí eles começam, o padre começa a relatar, fazer a narrativa da paixão de Jesus Cristo, da ceia de Jesus Cristo, né? Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graça e partiu do pão. Existe o gesto do partir do pão, porque o gesto que Jesus fez foi exatamente esse. Está acontecendo a Santa Ceia, a Quinta-feira Santa. Então, acontece exatamente tudo o que aconteceu. Está sendo atualizado, presentificado. Depois ele tomou o cálice do mesmo modo e aí continua, certo? Então tem toda a narrativa, depois acontece a súplica sobre nós. Em que momento? Por exemplo, olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, olha agora a súplica, agora sobre mim, sobre ti, né? Com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Agora aconteceu a súplica sobre nós. Nós invocamos e pedimos o Espírito Santo sobre o pão e sobre o vinho, agora pedimos sobre nós. Então aí está constituída justamente esses dois momentos, o momento do ofertório e o momento da súplica, onde ocorreu a consagração e de fato se tornou ali o corpo e sangue de Jesus Cristo. A oração eucarística é bem extensa, eu não vou me adentrar aqui para não ficar muito cansativo, e nós vamos finalmente concluir, né? Mas sem antes não falar sobre o Pai Nosso. Existe a oração do Pai Nosso, é a oração nossa, comunitária, a grande oração, a oração que Jesus nos ensinou, a oração que nos coloca como filho de Deus. A gente já começa a chamar Pai, né? E Pai não é meu, não é dele, não é do meu irmão, é Pai nosso. E seguimos com o Pai Nosso, porque é uma oração comunitária ensinada pelo próprio Cristo. Depois disso, nós temos o Cordeiro de Deus, que nos prepara. E aí começa exatamente aquilo que nós falamos, a terceira parte, que é a comunhão. O momento de comunhão é um momento muito particular. É um momento entre eu e o Senhor. Então é um momento de entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta. Lembra? Quando fores orar, é um momento de intimidade com o Senhor. Então é o momento de nós irmos com o coração aberto. Quantas vezes eu converso com pessoas e partilho e falo que quando estão indo em direção ao altar para receber o Cristo, o coração começa a disparar.
Aquela pessoa entendeu quem vai receber. Aquela pessoa sabe que ali de fato é Jesus de Nazaré, é o Cristo, é o Salvador. Ele vai comer a sua salvação, a carne que salva, o sangue que limpa, que lava, ok? E lá nós recebemos. Como se pode receber a Santa Comunhão? Nós podemos receber a Santa Comunhão com as mãos postas. Por quê? Porque ali é o Rei. As mãos postas, como é que normalmente é feito? A gente estende a nossa mão esquerda. O sacerdote ou ministro da Eucaristia deposita Jesus no trono, o trono da tua mão. E ali com a mão direita nós levamos a boca. Não se pode, meus irmãos e irmãs, colocou aqui já se virando e comungando de lado, no caminho, não pode. Só pode comungar na frente do ministro da Eucaristia, o extraordinário, do sacerdote, do bispo, daquele que está distribuindo o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra maneira é receber na boca. Então, quando a gente vai receber na boca, não vai com a mão assim, porque aí vai atrapalhar o ministro ou o sacerdote saber se você quer comungar Jesus na boca ou na mão. Então, coloca no peito, coloca mais abaixo, mas para que saiba que exatamente é na boca. E a maneira mais correta que nós temos o direito é exatamente comungar de joelhos. É interessante que o Bento XVI, ele fazia isso, né? Ele não querendo forçar os sacerdotes, principalmente, né, alguns mais modernos que dizem que se a gente voltar a comungar de joelhos, a gente está retrocedendo no tempo. Então tem dificuldade de entender que ali é um modo de adoração, de reconhecimento que nós estamos diante de Deus. Diante de Deus, diante do seu nome, todo joelho se dobra. Então a maneira mais perfeita, não que as outras não sejam, né, possíveis e corretas, mas a maneira mais perfeita é que nós possamos nos ajoelhar e recebermos nosso Senhor na boca, ok? De joelhos. E vamos para o nosso lugar adorar Jesus que nós está. É momento de nós nos entregarmos, nós nos oferecermos, né? Agradecermos porque nós, na nossa pequenez, estamos recebendo Jesus, que é o tudo. É momento de agradecer a Ele porque Ele se fez tão pequeno. Como Jesus, Tu me amas tanto. Então é um momento seu. Sei de fato, Senhor, que não sou digno que entreis em minha morada. A gente falou há pouco lá atrás, na Santa Missa. Mas Teu amor é maior do que isso. A Tua misericórdia é maior do que isso. Não olhei meus pecados, Senhor, mas a minha fé por Ti, mesmo sendo tão pequenininha, mesmo sendo menor do que um grão de mostarda, mas por Tua misericórdia, honra a minha fé, Senhor, vem até mim. Obrigado por estar aqui. Não olhei meu pecado, Senhor, mas o meu amor por Ti, mesmo tantas vezes egoísta, mesmo tantas vezes infiel, mas também pela Tua misericórdia, honra meu amor por Ti. E transforma meu amor ainda pequeno, Senhor, num amor grande. Me ensina a Te amar. Me ensina a amar aos outros como eles devem e precisam ser amados. É uma intimidade sua com o nosso Senhor. É ali o grande momento, o grande encontro teu com Deus. Nos encontramos com o nosso Senhor na palavra. Encontramos com o nosso Senhor na pessoa do sacerdote, em pessoa na Cristo, na pessoa do outro e agora, sobretudo, de uma maneira muito forte com o próprio corpo de Jesus. Algumas pessoas, por algumas situações, não podem comungar porque estão em pecado mortal, enfim, por alguns motivos que cada um sabe. Então, receba nosso Senhor espiritualmente. Senhor, não posso comungá-lo, mas peço que venha até mim. Que o Teu amor, a Tua misericórdia, que o Espírito Santo venha até mim, em união com o Pai que me ama, porque sou filho, sou filha, comum espiritualmente, meu irmão e minha irmã. E agradeça a Deus, fale do Teu amor. Fale do Teu amor. Há muitas pessoas que podem comungar e não sabem. Muitas vezes é pérola jogada aos porcos. Desculpa o termo que eu estou falando, mas é um termo bíblico. Muitas vezes a pessoa vai comungar e não tem noção
de que de fato ali é Jesus. Não tem plena fé que ali de fato é Jesus. E comungam de qualquer jeito. Enquanto talvez tantas pessoas, tantos homens e tantas mulheres, tantos jovens estão ali nos bancos, chorando, triste, se sentindo indigno, tantas coisas que o mundo, né, principalmente o inimigo de Deus, o acusador, coloca, vai buzinando. Deus é misericórdia, Deus é amor. É amor. E ali está espalhado o amor. Ele está distribuído de tantos modos. Então, meus santos e santas, acontece a comunhão. Depois da comunhão tem que ter um tempo de silêncio. É preciso falar com Deus. É preciso ter essa intimidade com Deus, como deveria ter ali onde foi falado ontem, depois da homilia. O padre deveria sentar ali um pouquinho e esperar para que a palavra penetre no nosso coração, na nossa alma, enquanto terreno fértil. Depois, quando acaba a distribuição da Santa Eucaristia, ali também deveria ter a mesma coisa. Um momento de silêncio. Por isso que tem o cântico de pós-comunhão, de ação de graças, graças a nosso Senhor. E ali a gente está bem dizendo, bendito sejais, Senhor, porque não merecendo, Tu me amas, não merecendo, Tu me perdoa, não merecendo, eu hoje vou fazer a minha Páscoa. Lembra que a Santa Missa é a Páscoa dominical, é a saída da escravidão para a liberdade, e só quem é livre pode se dar ao outro. Jesus, o Pai e o Espírito Santo quer homens e mulheres livres, para que a gente possa se doar ao outro. O amor é doado, é doação. Deveria ser de mão única e não cobrando. Jesus se dá, simplesmente se dá, e se dá todo, não se dá aos pedaços. Ok? Quero agradecer muito a cada um, a Marilene lá de Itabaiana, que tanto amo, minha amiga Marise, aí de Malhador, tantas pessoas que amam, que foram entrando. Peço perdão, vou vendo, meu coração vai aqui batendo, vontade de cumprimentar, e muitas vezes a gente não consegue, para a gente não perder a concentração naquilo que a gente está colocando. E assim a gente quer concluir, né, essa terceira e penúltima parte, e mais importante parte. Não entrei muito na questão da oração eucarística, existem muitas particularidades, muitos sinais que são colocados, muita coisa que acontece lá no altar, cada gesto, cada inclinação, cada oração, né? Mas colocamos aqui de uma maneira mais entendível, de uma maneira mais simples, para que todos nós, para que eu, para que você, possamos penetrar. Então, o que é que fica da noite de hoje, da liturgia eucarística? Ali devo ofertar a Deus tudo que sou, tudo, o meu todo. Depois, uma vez ofertado a mim, uma vez eu me colocando o que eu amo, minhas dificuldades, minhas tristezas, minhas alegrias, meus sonhos. Quando eu coloco tudo no altar de Deus, o que é que eu vou fazer? Suplicar para que Deus transforme tudo ali em vida. Que toque no coração daqueles que têm o coração duro. Muitas vezes é o meu coração duro. Que Deus ali possa curar a minha alma ou a minha doença. Quantas pessoas aí eu vi, né, colocando como a Gisele, a operação dela para que se recupere, gente que foi assaltada, gente que está com problema com filho, tantas coisas que foram colocadas, algumas digitadas, algumas que eu sei. Quantas orações, quantas súplicas nós fizemos aqui. E tudo isso está no coração de Deus, porque aqui é a igreja, onde 2 ou mais estão reunidos, em meu nome estarei no meio deles. E não é essa tela que nos separa, porque o amor ele é temporal, ele não conhece distância. Não conhece distância. Aqui se fez igreja. Mesmo usando uma internet, mesmo usando um aplicativo, mesmo usando muito mais
Pronto, voltamos. Então, não importa, não é isso que vai nos separar, tá bom, meus santos? Então, vamos concluir. Quero agradecer mais uma vez as pessoas que têm rezado, algumas pessoas que têm entrado depois no meu WhatsApp, eu mando um recado pelo Instagram, mando recados por aqui. Quero agradecer as orações de vocês. Eu preciso muito, sou muito pecador, já falei aqui, né? E muitas vezes nós nos sentimos enfraquecidos, quantas vezes cansados, né? Para poder depois deitar numa cama, mas eu preciso amar porque Deus me amou primeiro e eu amo vocês, muitas pessoas que eu conheço, outras que não conheço, mas enfim, é sempre assim. Quero pedir a Deus também pela saúde da minha filhada, da Josefa, está falando inclusive aí agora, ela tem um problema de saúde que nós sabemos, nós dois e talvez algumas outras pessoas, para que nosso Senhor possa tocar em ti e te curar, amém? Então tá bom. Então estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos dê uma santa noite, uma noite tranquila, que nós possamos nos colocar, deitar no colo do Pai, né? Nos colocarmos diante dele. E lembrar que amanhã nós vamos concluir esse nosso tema da Santa Missa, falando dos ritos finais, porque quando termina a missa, começa a missão. E tem muitos de nós que quando saímos da missa, nós tiramos a nossa camisa de cristão e passamos a ser o homem velho ou a mulher velha de sempre. Mas ali não, a gente foi alimentado e agora Deus vai nos enviar para sermos o quê? O que o ano do Alaicato diz: sal da terra, luz do mundo. Um abraço para o Osman, meu amigo, né, do Encontro de Casais com Cristo, lá de União dos Palmares, em Alagoas. Provavelmente a gente vai estar em uma cidade, acho que é Viçosa, em Alagoas, no mês que vem, para pregar no Resgata-me, que é o nosso retiro para jovens, também para adultos, da nossa fraternidade, o Caminho. E está sendo programado aí para Cajueiro, então atenção Cajueiro e as pessoas, né, que moram no entorno, na cidade do entorno, nós vamos fazer uma formação aí exatamente sobre a Santa Missa, mas de forma presencial, com algumas particularidades. A gente vai passar um filmezinho, recomendo um filme chamado O Grande Milagre, é um filme infantil, é um filme animado, feito com a língua espanhola, mas é totalmente entendível e tem lá a legenda. E a gente vai passar isso também em Cajueiros, caso se confirme a nossa ida lá. Tá bom? Obrigado e santa noite. Silvaneide, um abraço a todos. Amém. Tchau.